Vamos então hoje estudar esta carta de Colossenses, capítulo 4, e vamos ver o que é que ela tem para nos dizer hoje, porque ela ficou escrita para nos abençoar, ela ficou escrita para nos dar diretrizes para a nossa vida espiritual e também para a convivência em igreja como comunidade. O versículo 1 diz assim: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. O que aqui está a dizer é que Jesus é Senhor de todos. Em Jesus não há ninguém acima dos outros. Ele ama a todos de igual modo e todos têm que se ajoelhar ao nome de Jesus. Portanto, o que ele está aqui a dizer é tanto empregados como patrões, como presidentes, como pessoas que fazem limpeza, todos têm um Senhor, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Ele está acima de todos. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e não há outro Senhor além dele. Ao nome de Jesus todos eles se dobram, nos céus, na terra e debaixo da terra. Depois o versículo 2 diz: Perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças. É aquilo que nós devemos fazer todos os dias, e ele está aqui a dizer. Nós temos o dever de orarmos todos os dias, velando pela ação de graças. Nós devemos usar muito a ação de graças, porque o nosso coração, quando nós vamos orar diante de Deus, a nossa oração deve ser uma oração de gratidão. Sempre de gratidão, sempre estar prontos para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele está a fazer e por aquilo que Ele ainda vai fazer na nossa vida. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Portanto, perseverando e ações de graças são as duas palavras que eu destaco aqui neste versículo. Por o versículo 3 diz assim: Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então, orando por aqueles que espalham a palavra de Deus. Neste caso, o apóstolo Paulo nos instrui a nós orarmos, a nós intercedermos por todos aqueles que espalham a palavra de Deus, porque eles vão ter obstáculos, porque cada pregador, cada pessoa que é um mensageiro da palavra de Deus, vai ter obstáculos. E então é bom nós termos esta noção de que Deus procura aqueles que o sirvam a tempo inteiro, mas devem estar debaixo da oração, de proteção de Deus, mediante a oração de todos os seus irmãos em Cristo Jesus. Orando especificamente, porque o apóstolo Paulo está a dizer: orem por mim também, para que eu consiga comunicar a palavra como deve ser, demonstrar Jesus como deve ser. É isso que ele diz, é isso que ele manifesta, esse desejo, e nós devemos ter isso em conta também, porque, pelo menos na parte que me toca, eu desejo sempre servir a Deus e demonstrar publicamente o Senhor Jesus Cristo como Ele realmente é. Depois diz assim no versículo 5: Andai com sabedoria para com todos os que estão de fora, remindo o tempo. Andar com sabedoria para os que estão diante de nós é muito importante, porque muitas vezes, ou quase sempre, a nossa forma de agir, a nossa atitude diante das pessoas que não conhecem Deus, que não vão à igreja, é muito mais importante do que aquilo que nós dizemos, porque nós podemos dizer muito bem de Deus, mas a nossa vida é dizer o contrário. Então nós devemos ter muito cuidado com aquilo com a forma como agimos perante os infiéis, perante os não cristãos, perante aqueles que não vão à igreja, porque eles observam-nos, observam a nossa forma de agir e estão atentos como é que nós agimos perante as dificuldades, perante as pressões da vida. Portanto, nós também devemos ter em conta isso, e é o que ele está aqui a dizer também. Portanto, veja que ele tem aqui: com sabedoria, remindo o tempo. O versículo 6 diz assim: A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como nos convém responder a cada um. Interessante, temperada com sal. A vossa palavra seja sempre agradável, porque Jesus disse que nós somos o sal da terra, e aqui está a dizer que era temperada com sal. O sal tempera realmente, e a nossa palavra deve ser sempre temperada. Nós devemos ter sempre um tipo de palavra, uns para com os outros e para com os infiéis, com aqueles que não são crentes, palavras de sabedoria, palavras temperadas, palavras que nós devemos pensar antes de as falar. Nós devemos ser pessoas que falam aquilo que acreditam e pensam naquilo que vão dizer, porque é muito importante a gente falar e não tropeçar na palavra.
Por último, ele depois diz assim, por último, naquilo que eu quero partilhar convosco, não é? Porque depois o apóstolo Paulo, a partir do versículo 6, vai para as saudações finais, começa a apresentar aqueles que trabalham com ele, e isso a gente vai lá ler e cada um veja, mas há aqui um versículo que também gostaria de partilhar convosco, que é o versículo 12, que diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos, consumados em toda a vontade de Deus. A oração é quase sempre um combate espiritual. Quando você ora por alguém, principalmente quando nós oramos pelos outros, nós estamos a fazer combate por aquela pessoa. Aquela pessoa está a passar por uma grande aflição, aquela pessoa está a ser tribulada, aquela pessoa está triste, está desanimada, está abatida, e nós oramos por ela. E essa oração é um combate que nós fazemos por ela, porque sabemos que o diabo anda à nossa volta para matar, roubar e destruir, e que ele anda a ver quem é que está fraco, quem é que está deficiente na fé, para atacar. Então, quando nós oramos por essas pessoas, nós estamos realmente a fazer uma luta, a fazer uma guerra espiritual por essa pessoa. Então, esta é verdadeiramente a essência do capítulo 4 de Colossenses. Eu acho muito importante, eu acho esta epístola fantástica, e acho que este capítulo termina com chave de ouro. Portanto, a oração é um combate, e nós devemos orar, não apenas dizer que devemos orar, mas orarmos efetivamente, e devemos orar espontaneamente para Deus, porque Ele é Pai, e o Pai gosta que os filhos falem com Ele espontaneamente. Mas também devemos ter em conta que há pessoas que sofrem, há pessoas que estão em aflição, e nós devemos orar por essas pessoas, por pessoas que são perseguidas no mundo inteiro por causa de serem cristãos, por pessoas que passam fome, por pessoas que são discriminadas no trabalho por serem cristãos. Nós devemos orar também por aquelas pessoas que pregam a palavra de Deus. Então, a minha oração é que você e eu possamos a cada dia concentrarmos na palavra de Deus, a orarmos, combatermos o bom combate, e as nossas palavras sejam palavras agradáveis, palavras que edificam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe você, em nome de Jesus.